A história de Cã, um dos filhos de Noé, revela mais do que um simples episódio familiar. Ela nos apresenta um princípio espiritual profundo que atravessa gerações. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, e ao embriagar-se com o vinho produzido, ficou nu em sua tenda. Cã, ao ver a nudez do pai, não cobriu sua vergonha, mas a expôs a seus irmãos Sem e Jafé. Esse ato de Cã não foi meramente uma falta de respeito, mas uma manifestação de uma postura interior que reverbera espiritualmente. Ele escolheu zombar e expor o que deveria ter protegido, quebrando o princípio da honra e respeito à autoridade paterna, que simboliza também a reverência ao próprio Deus. Quando Sem e Jafé receberam a notícia, agiram com reverência e cuidado, cobrindo o pai de costas, sem olhar para sua nudez, preservando assim a dignidade de Noé. Esse contraste entre Cã e seus irmãos mostra claramente uma linha espiritual que se desenha desde o princípio, o caminho da honra e o caminho da afronta. Noé, ao despertar de seu sono, soube imediatamente o que havia acontecido e pronunciou uma maldição não sobre Cã, mas sobre seu filho Canaã. Essa maldição não era apenas uma reação a um ato isolado, mas uma revelação profética que apontava para o caráter espiritual que nasceria daquela linhagem. Noé disse: "Maldito seja Canaã, servo do servo será aos seus irmãos." A escolha de amaldiçoar Canaã e não diretamente Cã indica que a semente do problema estava para florescer nos descendentes daquele que desonrou o pai. Canaã representaria um povo que se levantaria contra o plano de Deus, trazendo rebelião e impiedade ao mundo. Este episódio nos mostra que os atos e decisões de uma geração influenciam diretamente as gerações futuras, e que o espírito que caminha nas veias de uma família tem poder para construir ou destruir. Além disso, há uma simbologia clara em Noé, figura do justo sobrevivente do juízo divino, que mesmo embriagado e vulnerável, ainda mantém autoridade para declarar juízo espiritual. Isso nos lembra que mesmo na fragilidade humana, a voz profética pode ecoar e revelar mistérios espirituais profundos. A história de Cã e Noé não é apenas uma narrativa antiga, ela é um espelho para entendermos as lutas espirituais entre honra e desonra, luz e trevas, e o impacto que nossas escolhas têm na linhagem espiritual que deixamos. A maldição de Canaã transcende a condenação a um simples homem. Ela aponta para o surgimento espiritual de povos que se tornariam adversários declarados do plano de Deus. Canaã tornou-se o ancestral de nações como os cananeus, jebuseus e hititas, entre outras, mencionadas nas Escrituras como povos impuros e corrompidos. Eles se entregavam a cultos demoníacos, sacrifícios humanos e idolatria em grande escala, tornando-se, assim, a expressão viva da rebelião que começara com Cã. Essas nações habitaram a terra que Deus prometera aos filhos de Israel, mas esse território estava espiritualmente contaminado. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó pisaram em solo onde descendentes de uma linhagem marcada pela rebeldia e pela sensualidade viviam, desprezando as coisas sagradas. Não é coincidência que, ao entrarem em Canaã, os israelitas encontraram altares pagãos, rituais de feitiçaria e práticas abomináveis diante dos olhos de Deus. A maldição proferida por Noé não foi apenas um castigo momentâneo, mas uma revelação da semente espiritual que Cã plantou. A atitude de Cã diante do pai manifestou um espírito que se propagou em seus descendentes, criando impérios e povos que se opuseram frontalmente à vontade do Altíssimo.
A Bíblia mostra que os filhos de Canaã estavam sempre ligados à corrupção moral, à idolatria e à perversão. A presença desses povos na Terra Prometida era um teste para os hebreus, um espelho que refletia as consequências de se afastar da santidade. Deus ordenou a destruição completa de alguns desses povos não por crueldade, mas para proteger seu povo e garantir que não fossem contaminados pelos mesmos pecados que destruíram aqueles povos. Eles representavam uma linha direta de oposição ao reino de Deus, e isso precisava ser erradicado para que as promessas divinas fossem cumpridas. Cã, embora não fosse o único filho de Noé, foi aquele que permitiu que o pecado se manifestasse sem arrependimento. Sua postura permitiu que a raiz da rebelião crescesse, tornando-se árvores sombrias que frutificaram povos perversos. Daí a Bíblia traça dois caminhos distintos, o da promessa, representado por Sem, e o da maldição, representado por Canaã. É um conflito espiritual antigo, que remonta ao Éden e reaparece após o dilúvio. Não se trata apenas de sangue ou geografia, mas de autoridade espiritual e posição diante de Deus. Essa narrativa estabelece o pano de fundo para a guerra espiritual descrita no livro do Apocalipse, capítulo 12, onde a mulher, o dragão e a perseguição simbolizam a luta contínua entre as forças da luz e das trevas. Tudo começa aqui, com o coração de um homem que escolheu expor em vez de proteger, e uma maldição que abriu caminho para a atuação direta das forças malignas. A história de Cã e sua linhagem não termina apenas na maldição de Canaã. Ela se desdobra ao longo das gerações, manifestando-se em impérios e nações que, biblicamente, aparecem como opositores declarados de Deus e de seu povo. É por meio dessa descendência que se desenvolvem figuras e povos que desafiam diretamente a ordem divina, trazendo confusão, idolatria e corrupção. Entre os descendentes de Cã, destaca-se a figura de Nimrod, um homem descrito como poderoso na terra, que iniciou seu reino na Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. Nimrod é apresentado como um construtor de impérios e cidades, e, segundo estudiosos e tradições, teria sido um líder que simbolizava a rebelião contra Deus, estabelecendo centros de poder humano que buscavam desafiar o Senhor. A construção da Torre de Babel é um dos pontos altos dessa resistência, onde a humanidade tentou se elevar para alcançar o céu e estabelecer sua própria autoridade, rejeitando o governo divino. Esse episódio representa não só uma tentativa de autoengrandecimento, mas também a origem da confusão das línguas e a dispersão dos povos sobre a face da terra. O orgulho e a rebeldia de Nimrod e seus seguidores foram confrontados diretamente pelo juízo de Deus, que interveio para dispersar as nações e impedir que essa arrogância humana destruísse o propósito divino para a humanidade. Além de Nimrod, os descendentes de Cã deram origem a povos conhecidos por suas práticas espirituais sombrias, como os filisteus, egípcios e outros grupos mencionados nas Escrituras como inimigos frequentes dos israelitas. Essas nações não apenas se opunham militarmente, mas espiritualmente representavam forças que buscavam afastar o povo de Deus de sua aliança e propósito. Portanto, a linhagem de Cã é um símbolo do caminho da rebeldia, da exposição do pecado sem arrependimento e da oposição ao reino de Deus. É uma advertência para todos os despertos de Deus sobre a importância de preservar a honra, a reverência e a integridade espiritual, evitando o caminho da desobediência e do orgulho que leva à queda.
Enquanto a linhagem de Cã seguia seu caminho de rebeldia e oposição, a descendência de Sem representava o caminho da promessa, da bênção e da aliança com Deus. Sem, um dos filhos de Noé, é a raiz espiritual da nação que viria a ser o povo de Deus, os israelitas. Através de Sem, a linha da fé e da obediência foi preservada, e dessa linhagem surgiriam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, pilares da história bíblica. Essa distinção entre as duas linhagens mostra claramente que a batalha entre o bem e o mal tem raízes profundas e antigas, manifestando-se em famílias, povos e nações. Não se trata apenas de uma questão genética, mas de escolha espiritual e fidelidade ao Criador. Sem é o símbolo da submissão à vontade divina, enquanto Cã representa a rebeldia que levou à maldição. Através de Sem, a promessa feita por Deus após o dilúvio continua a se cumprir. Deus disse a Noé que em Sem e em sua descendência seria abençoada toda a terra. Isso coloca Sem no centro do plano divino para redenção e restauração, enquanto Canaã e seus descendentes permanecem como oposição espiritual. Na Bíblia, essa linha de Sem é cuidadosamente preservada e honrada, pois dela virá o Messias, a esperança da humanidade. É a linhagem que conduzirá à vinda de Jesus Cristo, o Salvador, cumprindo a promessa feita desde o Éden. A oposição entre Sem e Cã, portanto, não é apenas histórica, mas tem um significado espiritual profundo, refletindo a luta entre a luz e as trevas, entre a obediência e a rebeldia. Essa luta entre as linhagens continua a ser uma mensagem vital para os despertos de Deus hoje. Ela nos lembra que a escolha espiritual é constante e que devemos nos posicionar firmemente no caminho da aliança, da santidade e da fidelidade. O exemplo de Sem nos chama a viver uma vida de compromisso com Deus, rejeitando as influências corruptoras que vêm da rebeldia e do pecado. Assim, enquanto os descendentes de Cã representam as forças que resistem ao plano divino, os descendentes de Sem são o canal pelo qual a promessa e a salvação fluem para a humanidade. Essa divisão é essencial para entender a dinâmica espiritual presente em toda a história bíblica e até os dias atuais. Dentro desse confronto entre linhagens, a história de Noé e seus filhos é também um retrato da importância do respeito, da honra e da reverência, valores que carregam consequências espirituais profundas. O episódio que desencadeou a maldição sobre Canaã começou com um ato de desrespeito. Cã viu a nudez de seu pai enquanto este estava embriagado, e ao invés de cobri-lo com honra, expôs sua condição aos irmãos. Essa atitude revelou um coração endurecido, que não buscou proteger nem respeitar a autoridade paterna. Noé, ao despertar e perceber o que havia acontecido, pronunciou a maldição que cairia sobre Canaã, filho de Cã, e não sobre Cã diretamente. Isso demonstra que, na esfera espiritual, as consequências dos nossos atos ultrapassam o imediato e atingem gerações futuras. Canaã carregou a maldição porque representava a continuidade daquele espírito de desonra e rebeldia. Essa narrativa não é apenas sobre uma família antiga, mas uma lição sobre como atitudes e posturas espirituais podem gerar consequências duradouras. O respeito pela autoridade divina e familiar é fundamental para a preservação da bênção e da proteção. Quando o homem se distancia desses princípios, abre caminho para o mal e para a contaminação espiritual. Por outro lado, a atitude dos irmãos de Cã, Sem e Jafé, que cobriram seu pai com cuidado e respeito, simboliza a postura do servo fiel que honra a Deus e preserva a integridade espiritual da família. Essa escolha espiritual é o que distingue os despertos de Deus daqueles que se afastam do propósito divino.
O episódio também nos mostra que o pecado, mesmo quando não praticado diretamente, pode afetar profundamente uma geração inteira. A maldição sobre Canaã nos lembra da importância da vigilância espiritual e da necessidade constante de buscar a santidade em nossas atitudes, pensamentos e ações. Assim, a história de Noé e seus filhos é um chamado para que cada desperto em Deus reconheça a responsabilidade que carrega, manter a honra, proteger a aliança e rejeitar tudo que possa corromper a herança espiritual destinada a cada um. É uma mensagem que ecoa até hoje, mostrando que a escolha por Deus implica viver em reverência e santidade. Enquanto a maldição de Canaã estabelecia uma linha espiritual de oposição, a Bíblia revela que essa semente germinou em conflitos históricos marcantes. Os descendentes de Cã, especialmente os povos cananeus, se tornaram obstáculos constantes para o avanço do povo de Deus. As Escrituras narram inúmeras batalhas, disputas territoriais e confrontos que refletem a luta entre o reino de Deus e as forças contrárias. Os cananeus, descendentes diretos da maldição, eram conhecidos por suas práticas abomináveis, incluindo sacrifícios humanos e rituais ocultos que buscavam atrair as forças das trevas. Essas práticas contaminavam a terra que seria dada como herança ao povo de Deus, tornando necessário que fossem expulsos para preservar a santidade da aliança. A entrada dos israelitas na terra prometida foi, portanto, uma batalha não apenas física, mas espiritual. Era preciso romper com a influência dessas nações e eliminar sua presença para que o plano divino pudesse se manifestar plenamente. A luta contra os cananeus simboliza a necessidade de cada desperto de Deus resistir às tentações, ao pecado e às influências corruptoras que ameaçam a fé. Além disso, a maldição de Canaã e seus desdobramentos revelam o peso das consequências espirituais transmitidas de geração em geração. Não se trata de uma maldição arbitrária, mas de uma advertência séria sobre o impacto do pecado e da rebeldia na vida dos descendentes. A linhagem de Cã representa a semente da oposição que, se não confrontada, perpetua o ciclo de destruição. Este contexto explica a determinação de Deus em preservar seu povo e garantir que a terra prometida fosse um lugar santo, separado para um propósito maior. A luta contra os descendentes de Canaã é um lembrete constante para os despertos de Deus sobre a importância da vigilância espiritual e da necessidade de manter a pureza na caminhada de fé. Portanto, essa narrativa não é apenas história antiga, mas um ensinamento para o presente, mostrando que a batalha espiritual é real e contínua, e que cada um deve escolher seu caminho com sabedoria, alinhando-se com a luz e a verdade divina. Outro aspecto importante na história de Canaã e de seus descendentes é o papel que essas nações tiveram como instrumentos do juízo divino. A Bíblia mostra que Deus permitiu que povos como os cananeus, jebuseus, amorreus e outros habitassem a terra prometida para testar a fidelidade e obediência dos israelitas. Essas nações, com suas práticas idólatras e perversas, funcionaram como um espelho daquilo que o povo de Deus não deveria se tornar. O Senhor ordenou que os israelitas destruíssem completamente esses povos, não por um capricho, mas para impedir que a corrupção espiritual se espalhasse entre seu povo eleito. O contato prolongado com esses povos era uma ameaça à pureza da aliança e ao propósito divino para Israel. Assim, o extermínio dessas nações representava uma necessidade espiritual para preservar a santidade do povo. Além disso, o convívio com esses povos, quando permitido, trouxe consequências nefastas, como a influência da idolatria e das práticas demoníacas, que levaram Israel a períodos de declínio espiritual. É um alerta para os despertos de Deus.
A proximidade com o pecado e com as forças contrárias à fé pode contaminar até mesmo os mais fortes. Esse contexto reforça o significado da maldição de Canaã e explica o motivo pelo qual a Bíblia destaca repetidamente a importância de evitar a mistura com nações ímpias. A separação entre o povo de Deus e os descendentes de Cã simboliza a separação entre o santo e o profano, entre a luz e as trevas. Portanto, o enfrentamento contra essas nações é também uma representação da luta interna de cada desperto de Deus contra as forças que tentam desviar sua fé e propósito. Manter-se firme na aliança, rejeitar a influência corruptora e buscar a santidade são princípios que emergem dessa narrativa milenar. Ao compreendermos essa dinâmica, podemos enxergar que a maldição de Canaã não foi apenas uma condenação, mas um alerta profético para gerações futuras, evidenciando a importância de caminhar com Deus de forma íntegra e vigilante. O capítulo da maldição de Canaã também revela uma profunda lição sobre o poder da palavra profética e a autoridade do patriarca Noé. Ao pronunciar a maldição, Noé não estava apenas expressando sua indignação, mas estava lançando um decreto espiritual que teria impacto duradouro sobre a linhagem de Cã. As palavras pronunciadas carregam peso, pois a Bíblia nos ensina que a língua tem poder de vida e morte, e o que é falado com autoridade pode moldar destinos. Essa maldição evidencia como o pecado e a rebeldia diante da autoridade divina não são apenas questões pessoais, mas atos que reverberam espiritualmente, afetando comunidades e nações. Canaã e seus descendentes tornaram-se símbolos da oposição ao plano divino, um lembrete constante da consequência de afastar-se da santidade. Ao mesmo tempo, essa narrativa nos ensina sobre o papel do arrependimento e da responsabilidade pessoal. Embora a maldição tenha sido lançada sobre Canaã, ela se originou da atitude de seu pai, Cã. Isso mostra que cada geração carrega o fruto das escolhas feitas anteriormente, mas também que há sempre espaço para mudança por meio do arrependimento e do retorno a Deus. A história de Noé e seus filhos nos convida a refletir sobre a importância de honrar a autoridade, não apenas dos pais terrenos, mas principalmente da autoridade espiritual que Deus estabelece em nossas vidas. A obediência a essa autoridade é um caminho que traz bênçãos e proteção. Por outro lado, a rebeldia e o desrespeito geram consequências que ultrapassam o indivíduo e podem marcar toda uma linhagem, provocando conflitos e afastamento da promessa divina. Por isso, o despertar em Deus requer vigilância constante, humildade e compromisso com os princípios divinos. Essa passagem, que pode parecer distante no tempo, é um ensinamento eterno para os despertos de Deus, destacando a importância da palavra, da autoridade e da santidade para manter a aliança e caminhar firmemente na fé. À medida que a história avança, vemos que a descendência de Canaã e sua maldição continuam a exercer influência espiritual e histórica nas Escrituras. O confronto entre os descendentes de Sem e os de Cã é um fio condutor que atravessa muitas narrativas bíblicas, revelando um conflito profundo entre duas linhagens que representam escolhas espirituais opostas. Os filhos de Sem, que receberam a bênção e a promessa, foram chamados para serem luz no mundo, um povo separado para Deus e para a manifestação de seu reino. Já os filhos de Canaã, na linhagem de Cã, tornaram-se representantes da rebeldia, da idolatria e da oposição sistemática à vontade divina. Esse embate não é apenas histórico, mas simbólico e espiritual, refletindo a batalha invisível entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que persiste até os dias atuais. Essa dualidade está expressa claramente em passagens como Gênesis capítulo 3, onde o conflito entre a serpente e a descendência da mulher é anunciado, e se manifesta em toda a história da redenção. Por isso,
Entender a maldição de Canaã é essencial para compreender a dinâmica espiritual por trás das lutas que o povo de Deus enfrentou ao longo dos séculos. Não é apenas uma questão de território ou genealogia, mas de autoridade espiritual e escolha entre dois caminhos que seguem destinos totalmente distintos. O capítulo 12 do Apocalipse revela o clímax dessa batalha, com a mulher e o dragão simbolizando essas forças em conflito. É uma luta cósmica, onde cada desperto de Deus está chamado a participar, tomando uma posição firme em favor da luz e da verdade. Assim, a história de Canaã e seus descendentes é mais que um relato antigo, é um ensinamento para o presente, um chamado para que cada pessoa desperta reconheça a gravidade da luta espiritual e permaneça firme na fé, resistindo às forças da maldição e abraçando a promessa divina. Ao final dessa trajetória, o relato da maldição de Canaã nos deixa uma mensagem clara sobre a importância da vigilância espiritual e da fidelidade ao propósito divino. A história mostra que as escolhas feitas por um homem e as atitudes diante da autoridade de Deus podem gerar consequências profundas para gerações inteiras. O despertar de Deus em cada pessoa é um chamado para rejeitar a rebeldia e a corrupção que se manifestaram na linhagem de Canaã, e para abraçar o caminho da santidade e da aliança com o Altíssimo. O Espírito que se manifesta em nós é o mesmo que guia a linhagem de Sem, aquele que caminha na luz e na verdade, mesmo diante das dificuldades e das provações. Além disso, essa história convida a refletirmos sobre a luta espiritual que acontece diariamente ao nosso redor, onde forças opostas tentam desviar os despertos de Deus do seu propósito divino. A batalha não é apenas externa, mas também interna, exigindo fé firme, oração constante e discernimento para não ceder às influências negativas. Em Apocalipse capítulo 12, a guerra entre a mulher e o dragão simboliza essa disputa cósmica que começou nos tempos antigos e se estende até o fim dos tempos. Somos chamados a ser vigilantes e corajosos, conscientes de que o reino de Deus está sendo manifestado no mundo através daqueles que permanecem fiéis. Por fim, o relato da maldição de Canaã nos lembra que Deus é justo e misericordioso, e que há sempre a possibilidade de arrependimento e transformação. Cada desperto de Deus pode escolher firmemente o caminho da bênção, alinhando sua vida com os princípios eternos da palavra e sendo luz em meio às trevas. Esse é o convite para todos que desejam caminhar em santidade e cumprir o propósito divino, resistindo à maldição e abraçando a promessa que permanece viva até hoje. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e deseja continuar aprofundando sua caminhada espiritual, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também estão despertas para o propósito de Deus. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa palavra, e deixe nos comentários suas reflexões e testemunhos. Juntos, vamos caminhar firmes na fé, fortalecidos pela verdade e pela promessa divina. Muito obrigado por estar aqui, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente. Canal Eu Te Ajudo Leituras Edificantes.